Agora o Japão terá uma primeira-ministra que não somente é nacionalista, mas gosta de estímulos, e isso muda completamente o panorama do Japão e a liquidez mundial, e é sobre isso que nós vamos falar no capítulo de hoje. Então, o nome dela é Sanai Takaichi, né? Ela acabou de ser eleita, e você já vê movimentos, né? Isso aqui no artigo da Bloomberg, mostrando como que isso já afetou imediatamente tanto o iene como os bonds japoneses, né, os JGBs, e também como isso fez subir o mercado. E aqui você vê no Nikkei, né, olha essa puxada aqui para cima, né, aqui na ponta, mostrando claramente que a partir de agora você vai ter talvez o Japão se juntando às duas maiores forças do mundo hoje, que são os Estados Unidos e a China, onde eles já são grandes forças de dominância fiscal, por motivos diferentes, mas fazendo exatamente o mesmo tipo de política. Os Estados Unidos gastando cada vez mais, a China fazendo a mesma coisa para tentar reestimular a sua economia, e é exatamente a receita, pelo menos esperada pelo mercado, que o Japão vai continuar fazendo a partir de agora. E isso muda bastante coisa, porque o Japão ele é um pilar essencial do sistema eurodólar, né? A gente fala bastante, a gente tem uma playlist inteira sobre o Japão no Substack, onde eu tenho vários capítulos gratuitos, mas também eu tenho artigos exclusivos falando sobre o Japão e como que ele é um dos maiores responsáveis por distribuição de dólares, né, ou de eurodólares, os dólares fora dos Estados Unidos, por deterem serem os maiores detentores de bonds americanos, mas também fazer a redistribuição de dólares, inclusive para a China e para o resto do mundo, criando assim toda uma situação onde o Japão se colocou em décadas de estagnação para se estruturar como tal. Então isso daí acaba tendo várias modificações a partir do momento que o Japão queria voltar a normalizar a sua economia e veio trazendo essa narrativa para a subida de juros, que você já vinha vendo ali sendo feitas pelo Banco do Japão, e que agora começaram a se refletir cada vez mais nos juros de longo prazo, né? Eu já vinha mostrando, inclusive, aqui como que desde o início do ano, desde o ano passado, né, você tem ali uma subida, principalmente nos juros de 30 anos, etc., causando toda aquela preocupação. Agora, o que acontece a partir de agora? Mas se você tiver, enquanto isso, né, se você estiver mais interessado em entender como que funciona toda essa dinâmica do sistema eurodólar, tentando entender um pouco mais como que o Japão funciona e por que ele é tão importante, né, falei aqui sobre a ruptura do pilar japonês nesse artigo, você pode se inscrever aqui no Substack, nos links abaixo, e eu também compartilho o nosso portfólio, que eu acabei de atualizar desde o dia 4 de abril, acabamos de atingir a marca de 20%, justamente tentando aproveitar esses movimentos macroeconômicos que a gente sempre fala aqui, e membros vão poder acompanhar as mudanças do portfólio também. Então, tudo aqui nos links da descrição abaixo. Então, a grande questão que você percebe aqui no Japão é que, só para recapitular, né, para quem não sabe, o Japão ele vinha diante de 17 anos de juros negativos, de deflação e de extremas compras do BOJ, o Banco do Japão, com os próprios títulos da dívida pública japonesa, né, os JGBs, os bonds, criando uma série de anomalias. Porém, isso é meio que mantendo aquela máquina, porque fazia com que o Japão se colocasse numa situação de ser um reciclador de capital, permitindo carry trade, ou seja, você pega dinheiro emprestado em ienes no Japão para poder reciclar isso nos bonds americanos, se expondo em dólares e fazendo aquela arbitragem. E o Japão meio que se especializou nisso, os bancos fizeram isso, até bancos como Norin Chukin, né, bancos voltados para pesca, agricultura, etc., todos fizeram exatamente a mesma coisa, porque você não tinha como buscar muitos ganhos no Japão. Era ali que é o grande problema. Você não conseguia ter isso no mercado interno, aquela coisa meio parada, e os bonds eram negativos, então você estava pagando para poder ter aquilo que não fazia sentido para quem estava ali no Japão. E isso acabou sedimentando a economia do Japão. Só que depois de reverter essa situação e o BOJ começar a voltar a subir a taxa de juros, você também
criou um outro problema, porque por consolidar aquele tipo de regime antes em juros negativos, que está no balanço dos bancos, o Banco do Japão também não podia simplesmente sair subindo juros, como o Fed fez, por exemplo, em 2022, justamente porque nós estamos diante de uma situação onde, se você faz isso de uma forma muito abrupta, você cria rombos no sistema bancário japonês. Já que um bond que paga negativo, né, ele tem um valor infinitamente menor do que um bond que paga positivo, e aí isso poderia criar algum problema no sistema bancário. Só que o BOJ veio subindo juros, falando, olha, a partir de agora nós estamos voltando a ter uma boa inflação, isso significa que o Japão está crescendo, que as coisas estão voltando, que o resto do mundo está voltando também, só que os bonds não... O mercado de bonds não gostou muito disso e chegou um momento que ele falou o seguinte, os bancos falaram o seguinte, olha, quer saber? Enquanto o Japão não definir, o Banco do Japão não definir até quando vai isso, eu não vou comprar títulos da dívida pública, principalmente da parte longa, né? Então, se você pegar aqui os JGBs de 30 anos, deixa eu ver aqui, Japão, 30 anos, você vê claramente como isso veio se refletindo, né? Numa alta que continua se mantendo até agora, né? Então, agora o mais interessante é que a inflação de fato começou a voltar para o Japão, não necessariamente pelos bons motivos, né? A gente sabe que nós estamos diante de um mundo de regime fiscal. E agora, o Japão tendo agora um novo catalisador, baseado nas políticas que são pelo menos esperadas, vamos ver se ela vai fazer exatamente isso, mas parece que é o caso, você já cria a expectativa de que, não, agora sim, nós vamos começar a ter uma série de estímulos que de fato vão ser inflacionários dentro da economia do Japão. Vamos ver quais são as próximas medidas, que tipo de estímulos, para quais indústrias. Dá a impressão de você ter um meio de como se fosse um Make Japan Great Again, certo? Então todo mundo agora está se voltando para o seu próprio país, ser mais nacionalista, resolver as coisas, né, e continuar todo aquele tema de desglobalização, descooperação, etc. Então tudo isso vai ser muito interessante de poder ver, só que existe também a força em relação ao iene. O iene ele estava bem estável, né, a um determinado momento ali. Se eu colocar aqui as DJPY, você vê um pouco dessa volatilidade que teve, mas você vê que o iene ele está aqui bastante estável nos últimos meses e de repente, logo após o resultado dessas eleições aqui já mostrou como que nós já estamos querendo sair aqui dos 150 ienes por dólar, né? Que sempre foi ali um objeto de intervenção do Banco do Japão, sempre que ele começou a passar ali dos 160, 162, etc., para tentar controlar um pouco. Agora, você tem um iene mais fraco, ele, por um lado, é inflacionário para dentro do Japão, né, para o consumo japonês, ajuda no turismo, só que, ao mesmo tempo, ele também ajuda no carry trade, certo? Então, ele pode estimular um pouco mais de você começar a fazer carry trades. Então, são muitas contracorrentes que acaba criando uma certa volatilidade. A questão é, qual contracorrente vai começar a vencer a partir de agora? Será que agora o BOJ vai continuar subindo juros, porque vai ter uma expectativa de inflação maior? Será que agora ele vai ficar preso que nem o Jerome Powell? Ou será que, às vezes, a economia real fala mais alto e você tem uma questão de arrefecimento da economia real japonesa e seguindo o resto do mundo, né, um pouco na pegada do Jeff Snyder, onde nós estamos vendo isso na economia real, inclusive os Estados Unidos, e aí você começa a ver esses cortes talvez cortes de juros voltando a acontecer. Então a gente não sabe exatamente o que isso vai dar, só que quando você vem com uma máquina de estímulo, você novamente começa a criar aquela bomba fiscal, né? E talvez o Japão seja o próximo
a ver uma nova era de dominância acontecendo. Claro que nós temos uma situação completamente diferente do que você vê hoje nos Estados Unidos, mas você percebe agora um alinhamento, né? Então vai ser muito interessante ver isso com uma macro tendência. Vou começar a acompanhar mais o Japão com essa lente em relação a estímulos, gastos fiscais, talvez setores específicos. Então tudo isso vai depender do plano de governo, que vai fazer com que a economia japonesa reaja de uma ou de outra forma. Mas agora realmente abriu um cenário muito interessante, que agora nós temos ali a rotação que continua acontecendo, né, de capital ao redor do mundo, diante de uma fraqueza do dólar, mas o iene também se enfraquecendo nesse meio tempo cria uma certa dualidade, uma coisa bem interessante da gente acompanhar a partir de agora. Então, olho no Japão, olho no iene, olho ali nos próximos movimentos de carry trade, ou para que lado que a economia japonesa vai, principalmente na próxima reunião do BOJ. Será que nós vamos ter agora uma grande... continuaremos a parte de normalização, entre aspas, da economia? E você com certeza vai ter muita movimentação no curto prazo diante da novidade de tudo isso, porque é uma coisa inédita, né? Você teve o mesmo, acredito que foram décadas com o mesmo tipo de política sendo feita, e agora você começa a ter uma mudança. É como se fosse assim, ou talvez não vou fazer uma análise política aqui, mas dá a impressão de ser um novo Trump ali entrando no Japão, e aí vai tudo depender de como que eles vão fazer as coisas acontecerem no fiscal, certo? Existem formas melhores do que outras para determinados setores, e tudo isso acaba deixando mais forte ainda esse tema do statecraft, né? Onde o governo, a decisão baseada na segurança nacional, baseada nos interesses específicos, um mundo em meio a tarifas, pode criar uma diferença muito grande entre o Japão, que antes era extremamente cooperativo, engessado, fazendo carry trade, ajudando muito mais os Estados Unidos no fluxo de capital, e agora talvez olhando mais para o umbigo. Então, muito interessante, vamos ver a cena dos próximos capítulos a partir de agora.